Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Como disse pela manhã, nós estamos numa nova série de mensagens. Desta feita, estamos estudando, ouvindo mensagens desde essa manhã, na primeira epístola do apóstolo João. Vamos pregar toda este livro da Escritura. Primeira mensagem desta manhã compreendeu os versículos de 1 a 4, com o título Prólogo, um testemunho vivo do Cristo que vive. E nesta noite nós vamos ler os versículos de 5 a 10. O título da mensagem desta noite: A realidade do pecado, o perdão e a comunhão com Deus. Diz a Escritura: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Hoje pela manhã nós vimos como o apóstolo João, desejando, meus irmãos, proteger a igreja dos falsos mestres, dos falsos pregadores, dos falsos pastores de sua época, bem como proteger a igreja das heresias destes homens, dos erros propagados por estes homens. Então João escreve esta epístola, esta carta, a fim de promover a proteção dos fundamentos da fé, bem como proteger os cristãos, aqueles que criam em Jesus Cristo em seus dias, de inclinarem-se aos erros propagados. Para isso, João apresenta nos versículos de 1 a 4 um testemunho vivo acerca de um Cristo vivo. Ele escreveu acerca da verdadeira natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está elaborando, escrevendo os versos de 1 a 4 a fim de certificar a igreja da verdadeira natureza de Jesus. Ele é Deus e Ele se fez homem. Ele é Deus e assumiu para si carne humana. E como vimos pela manhã, esta era uma verdade fundamental, uma verdade apostólica fundamental para a igreja. Negá-la corresponderia a negar o próprio Filho de Deus. Significaria não ter comunhão com os apóstolos, propagadores desta pregação encarnacionista. Deus se encarnou. Seria negar uma verdade que não pode ser negada jamais, sob pena de anátema, sob pena de que aquele que negar a encarnação do Filho de Deus torna-se um maldito aos olhos de Deus.
João, portanto, nos versos iniciais dessa carta, ele apresenta esse testemunho tão vivo, tão necessário, tão vigoroso para a igreja. E ele diz: os nossos olhos o viram. Mas isso não era tudo. Ele diz: as nossas mãos o apalparam, nós o tocamos com respeito ao verbo da vida. Agora, nos versos 5 em diante, João combate um outro erro daqueles falsos mestres. Se nos versos anteriores, meus irmãos, ele estava combatendo o erro gnóstico, o erro daqueles que diziam possuir um conhecimento especial de Deus. Se nos versos anteriores ele está combatendo o erro da negação de que Cristo tenha vindo em carne, agora, nos versos 5 em diante, João está combatendo o erro dos mestres daqueles dias, daqueles falsos mestres, o erro de negar a existência, a realidade e a gravidade do pecado. João então reconhece que não era apenas um grande perigo para a igreja abraçar uma doutrina que dizia que Jesus não veio em carne, na verdade, ele não poderia vir ao mundo em carne, ele é Deus. Mas era igualmente perigoso, pernicioso para a igreja, uma ameaça para todo o cristianismo, sustentar o ensino daqueles mestres que dizia não haver pecado, ou, em outras condições, que o pecado não era tão ruim assim, que o pecado não era tão grave assim, tão perigoso assim. Frequentemente, meus irmãos, os falsos mestres dos dias de João estavam negando a realidade do pecado, como algumas pessoas hoje fazem também. Algumas pessoas dizem: não existe pecado. Pecado é uma coisa que vocês projetaram. Como outrora já negaram a existência de Deus e ainda o fazem, também negam a realidade do pecado. Pecado é coisa de cristão. O famoso Nietzsche, o grande filósofo Nietzsche, poderia dizer: pecado é para os fracos, não para os fortes. Para os fortes não existe pecado. Aqueles falsos mestres nos dias de João estavam frequentemente negando a realidade do pecado. Se nos versos anteriores João diz que estaria cortado, impedido, separado de qualquer comunhão com o Pai e com o Filho, todo aquele que negasse a verdadeira natureza de Cristo, agora nos versos 5 em diante, João está garantindo que os tais, ao negarem a realidade do pecado, só pioravam a sua situação. Eles iam de um abismo a outro abismo, de erro a erro, de heresia a heresia, de mentira a mentira, e um abismo ia chamando outro abismo para que seus pés pudessem cair em vacilação. Eles estavam demonstrando novamente não ter qualquer comunhão com Deus. E se o pecado pode danificar a nossa comunhão com Deus, e ele pode fazer isso mesmo, e se o pecado pode fragilizar a nossa relação com Deus, nos deixar fracos, despercebidos da vontade de Deus, negar a realidade do pecado é estar completamente afastado de Deus. Eles estavam demonstrando, quando negavam a realidade do pecado e anulavam a gravidade dele, que não tinham qualquer comunhão com Deus. Ao negarem aquilo
contra o qual Deus se pronunciou o pecado, eles se revelavam reprovados diante de Deus, caídos e sem esperança. João, portanto, está expondo esta verdade, a verdade do pecado para a sua igreja, para a igreja. Ele está tratando de instruir o coração, a mente da igreja, quanto a uma verdade inegociável. O pecado é real. Ele provoca danos terríveis, arrasadores. Em outras palavras, João está dizendo à igreja: vocês não podem inclinarem-se para este ensino que nega a realidade do pecado. Vocês não podem flertar com este pensamento gnóstico. Vocês não podem dar as mãos a estes falsos mestres e acolher em seus corações esta falsa doutrina, porque a negação do pecado não irá favorecê-los em medida alguma diante de Deus. Antes, vocês precisam reconhecer que são pecadores e que possuem e que têm diante de vocês um Deus perdoador. Um Deus que perdoa os pecados. E Ele perdoará os pecados de todos aqueles que humildemente reconhecerem isso e que confessarem os seus pecados diante dEle. Como reconhecer o erro, meus irmãos? João diz à sua igreja: como identificar aquilo que é falso do que é verdadeiro, distinguir falso do verdadeiro, separar a mentira da verdade. Nos seus dias, João está dizendo à igreja: conheçam a verdade profundamente. Vocês não precisam se tornar expert em mentira. Vocês não precisam se tornar mestres em falsidade. Vocês não precisam mergulhar nas águas mais profundas daquilo que se pode chamar de engano, de falsidade doutrinária. Vocês precisam se aprofundar na verdade de Deus. Vocês precisam conhecer a verdade de Deus profundamente. E quanto mais vocês conhecerem desta verdade, então mais capacitados vocês estarão para reconhecerem aquilo que não é a verdade. E vocês estarão prontos a resistir o erro e o engano. E vocês saberão que caminho, que rota, que direção vocês precisam seguir. Esta verdade, meus irmãos, ela não perdeu o seu valor e singularidade para a igreja nos nossos dias. Não estamos, como igreja de Cristo Jesus, cercados de menos ameaças do que a igreja dos dias de João. Não somos uma igreja, a igreja de Cristo, a sua verdadeira igreja na terra. Todos quantos são cristãos e confessam o seu bom nome, independente do nome de sua denominação, desde que elas confessem o bom nome de Jesus e creiam absolutamente nele e sejam verdadeiras igrejas de Cristo. Estas igrejas não estão menos vulneráveis aos ataques dos falsos mestres, ou elas não estão menos à disposição deles. Acreditem, ao longo de todos estes séculos, desde o apóstolo João, os dentes destas feras estão mais afiados. A ira dos homens maus que odeiam a verdade de Deus, que se opõem à glória de Deus na revelação da Escritura, ela tem crescido, ela não tem diminuído. Não devemos esperar tempos em que as coisas para o povo de Deus se tornem mais fáceis. As ameaças se multiplicaram, meus irmãos. Os erros, as heresias se proliferaram, cresceram abundantemente, como fermento cresce na massa. Muitos sucumbiram ao erro, à sedução dos falsos mestres dos nossos dias.
Muitos estão emaranhados em seus enganos, em suas mentiras. Se tornaram escravos de ideologias e pensamentos que parecem procederem de Deus, mas não procedem de Deus. Cercaram-se de mestres segundo as suas próprias paixões, desviaram-se do caminho, perderam-se em sua loucura. As palavras de João nestes versos que temos olhado nesta noite, elas são, sem dúvida alguma, importantíssimas para nós hoje. E alguns detalhes deste texto sobressaltam a Escritura diante dos nossos olhos. Em primeiro lugar, no verso 5, João nos ensina que a fonte da mensagem dele é o próprio Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. João está dizendo: a fonte da minha mensagem é Deus. Acreditem, meus irmãos, muitos dos líderes religiosos evangélicos dessa nação não podem ousar abrir a boca e dizer essa mesma verdade. Deus não é a fonte de muitas das mensagens que cercam os púlpitos de muitas das igrejas deste país. Nós sabemos que os falsos mestres extraíam, eles tiravam suas doutrinas, seus ensinos de fontes humanas, originalmente da filosofia grega, do neoplatonismo, que ensinava ser o espírito algo bom, nobre, enquanto a matéria má, repugnante, de maneira tal que o corpo era a prisão da alma. Uma perspectiva muito negativa acerca do corpo. Essa não é a perspectiva de Deus. Essa não é a perspectiva do conhecimento de Deus conforme revelado. Por outro lado, João, ao escrever, ele declara a seus leitores que a sua fonte, a fonte de sua mensagem, a fonte daquilo que ele comunicava à igreja, era Deus, o próprio Deus. E esta, meus irmãos, é em todos os tempos uma fonte confiável para todos nós. Ele é a fonte das águas vivas. Não há razão para termos suspeitas acerca desta fonte. Não há razão para abrigarmos dúvida em nosso coração com respeito a tudo que procede desta fonte. Suas águas são límpidas, suas águas são suaves, alegram o coração, revigoram a alma, fortalece os cansados. Não devemos suspeitar desta fonte, duvidar dela, porque nesta fonte, em Deus, não há treva alguma. Ele é luz. João era apóstolo, mas isso não o animou, em momento algum, a assumir os créditos da mensagem que ele dirigia à igreja. Ele não toma estes créditos, ele não, em momento algum, ele se apresenta como que possuindo algum valor em relação àquilo que ele estava dizendo à igreja, em tempo algum, em momento algum. Mesmo sendo o apóstolo João, não era uma fonte livre de erros. Mesmo sendo um apóstolo de nosso Senhor, João não era uma fonte livre de falhas, como eu não sou, como nenhum de vocês aqui pode ser. De modo que todas as fontes humanas
de modo que qualquer um de nós, servindo como algum tipo de fonte de onde alguém possa extrair alguma coisa, deve sempre saber que somos fontes fracas, falhas, limitadas e que erram muito. Mas a fonte da qual João extrai a sua mensagem para a igreja não pode ser comparada à fonte daqueles falsos mestres. Ela não é uma fonte a ser comparada à fonte dos filósofos gregos. Ela não é uma fonte a ser comparada a qualquer homem de qualquer época. Ela é a Deus. Ela é a fonte livre de falhas. Porque os homens erram, Deus nunca erra. Os homens falham, Deus nunca falha. Os homens mentem, Deus nunca mente. Os homens se enganam, os olhos de Deus nunca se enganam com nada. Ele é a fonte de toda a verdade. Ele é a própria luz. Portanto, João estava, meus irmãos queridos, consciente de que a única fonte confiável, a única fonte inerrante, infalível, de onde a mensagem necessária, precisa e verdadeira poderia ser extraída, era o próprio Deus. E Ele não entrega o que vai buscar na fonte, Ele entrega à igreja o que a fonte coloca em suas mãos. Ele diz: o que temos recebido, isto temos entregado a vocês. Meus irmãos, nenhum pregador, nenhum ministro poderá falar à igreja verdadeiramente em nome de Deus e na autoridade do Espírito Santo, se ele não falar exatamente aquilo que de Deus recebeu. Porque quando os homens falam aquilo que não receberam, falam de si mesmo à igreja, não é Deus falando à igreja, mas aprove a Deus nesta noite, que vocês possam ouvir somente aquilo que por meio deste vaso de barro, Ele possa colocar no ouvido, na mente e no coração de cada um de vocês. Apenas. Observe como ele deposita em Deus a glória da revelação. Olha o verso 5. Ele diz isso: a mensagem que da parte dele temos ouvido, nós anunciamos é esta. Nós ouvimos de Deus isso. João está dizendo, esta verdade teológica, Deus é luz. Isso é teologia do mais alto nível. Nele não há treva nenhuma. Isso é teontologia. Achou difícil? Isso é teologia de Deus. Ficou mais fácil. Teologia em alto nível. Teologia pura, limpa. Deus é luz. No ser de Deus não há pecado algum, não há treva, sinônimo de pecado. Ele estava falando do que tinha ouvido, daquilo que havia recebido e tudo que agora estava entregando à igreja, a fim de proteger a verdade apostólica, a fim de proteger a integridade espiritual daqueles irmãos. Tudo que ele estava entregando, nada procedia de homem algum, mas apenas de Deus. Enquanto os homens, meus irmãos, fonte dos falsos mestres, negavam a realidade do pecado, Deus declara a existência do pecado e Deus expõe os efeitos mais terríveis da mais terrível enfermidade da humanidade, o pecado. Capítulo 1 de Romanos, por exemplo, Paulo, ao falar em nome de Deus, inspirado pelo Espírito, ele diz: a ira de Deus se revela dos céus sobre os homens, porque os homens se inclinaram a muitos pecados, se entregaram aos seus caminhos de impiedade. João garante que, sendo o próprio Deus a fonte de sua mensagem, a igreja pode então descansar o seu coração, porque Deus é luz.
ele não é treva. João, ao longo de sua carta, meus irmãos, ao longo desta carta, ele vai expondo, João vai expondo, colocando diante dos olhos da igreja, dos ouvidos da igreja, ele vai lidando, tratando com absolutos, com vários absolutos, como os absolutos de Deus são necessários para nós nesses dias. Tudo que essa sociedade pós-modernizada, tudo que este mundo tem procurado cada dia, cada vez mais, meus irmãos, pode ser expresso na seguinte afirmação: na promoção da dissolução de todos os sólidos, tornar tudo líquido, tornar tudo maleável, tudo moldável ao bem-querer de cada um. Esta é a sociedade que rejeita os absolutos. Por isso, essa sociedade ímpia, pagã, de muitos deuses, rejeita Deus, porque Deus é absoluto. E rejeita a lei de Deus, porque a lei de Deus também é absoluta. E despreza e se opõe aos princípios que devem reger a nossa vida, porque eles são princípios absolutos para nós. Os absolutos de Deus são como tesouros à nossa disposição. São como pedras preciosas diante dos nossos olhos, e quem não aprecia, quem não se encanta em olhar uma bela exposição de pedras preciosas. Tão bonito, né? Se olhasse alguns diamantes, alguns rubis, esmeraldas, ágatas, cada forma, cor, brilho, design. Assim são os absolutos de Deus, preciosidades para nós. A teologia que João apresenta ao afirmar que Deus é luz é uma teologia precisa. Ela não suporta meios termos, ela é taxativa, ela é direta, ela é completa. João está lidando com o absoluto. Deus é luz, ponto. E em Deus não há nenhuma treva, não há nenhum pecado, não há nenhuma mancha. Meus irmãos, luz na Escritura pode ter sentidos diferentes. Luz no sentido intelectual significa verdade. Logo, aquele que possui maior luz, intelectualmente falando, é aquele que tem maior domínio da verdade, aquele que lida mais, com mais profundidade a verdade, com maior conhecimento dela. E a luz pode ter um sentido moral. A Escritura nos oferece pelo menos essas duas vertentes. E no sentido moral, a luz significa santidade, pureza, retidão. Nos dois sentidos, Deus é luz. Tanto no que diz respeito à verdade, Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Cada uma de suas palavras são verdadeiras. E por isso cada uma delas se torna confiável para nós. E Deus é luz também no sentido moral, porque Ele é santo, que Ele é puro e todos os seus caminhos são retos. Quando o profeta Isaías, lá no livro que leva o mesmo nome, porque escrito por Isaías, quando Isaías no capítulo 6, ele então tem aquela visão extraordinária do trono de Deus. Se você gostaria de conhecer essa narrativa bíblica, anote, leia em casa, livro do profeta Isaías, capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor
assentado sobre um alto e sublime trono de glória. E quando Isaías tem aquela visão extraordinária de Deus, o Senhor dos exércitos, sentado no trono de sua glória, sobre o trono da majestade celeste, Isaías, então, ele chega a declarar: eu vou morrer. Eu vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, o Santo. Isaías estava lidando naquele momento, meus irmãos, com este absoluto de Deus. Ele é luz, Ele é santo. E o contraste estava posto entre ele e Deus. Ele, Isaías, era um pecador. Ele, Isaías, tinha manchas de pecado. Ele diz: eu vou perecer porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou um pecador. Eu vou morrer porque estou diante daquele que não tem pecado algum, daquele que é plena luz, que é santo, que é puro, que é reto. Abacuque disse: Senhor, os teus olhos não podem contemplar o pecado. E é claro, Isaías não foi morto, não foi destruído, fulminado. Deus o tratou com graça e misericórdia e perdoou os seus pecados. João está combatendo, meus irmãos, o erro dos falsos mestres, que diziam ter o conhecimento, diziam ser o conhecimento o meio de salvação. E se eles tinham um conhecimento especial de Deus, que a igreja não possuía, eles se tornaram então, em suas mentes e intenções, os salvadores daqueles que pudessem aderir a eles. Eles eram capazes de comunicar esta salvação por meio de um conhecimento que eles diziam ter recebido de Deus, quando na verdade, João declara, eles não receberam tal conhecimento de Deus, porque em Deus não há mentira, e o que eles pregam é mentira. Eles alegavam possuir a luz do conhecimento correto, eles se declaravam iluminados, mas João os confronta aqui nesta passagem. Ele se opõe a esses falsos mestres, que ao invés de confessarem seus pecados, eles negavam a realidade do pecado e declaravam publicamente não possuírem nenhum pecado. Daí João dizer: aquele que diz que não tem pecado algum, faz Deus mentiroso. João poderia ter dito: é um mentiroso quem diz que não tem pecado algum. Mas por que João diz que quem diz que não tem pecado faz Deus mentiroso? João está pensando um passo à frente. João está dizendo: porque Deus já declarou: seja ele verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque Deus já declarou: todos caíram em pecado, todos se tornaram inúteis, todos morreram em Adão. Esta é uma verdade. João está dizendo: esta verdade não pode ser anulada. Tentar dizer que não tem pecado é chamar Deus de mentiroso, e então você vai acertar as contas com Ele logo. Porque de Deus não se zomba. Com isso, João estava demonstrando que aqueles mestres eram fontes duvidosas, cisternas rotas, cisternas sem águas, secas, fontes de trevas e não fonte de luz. E à medida que o texto prossegue, versos 6 e 7, João nos leva a uma segunda verdade exposta no texto. Era incompatível a declaração daqueles mestres com o modo de vida que eles levavam. Era incompatível a declaração pública deles com o modo de vida que eles levavam. Eles diziam: nós somos iluminados por Deus. Nós temos o conhecimento especial de Deus. Mas como eles viviam? Eles viviam, às vezes, de modo bastante imoral. O pecado não era real. Não são poucos os mestres da atualidade, muitos já surgiram e certamente surgirão ainda, que podem dizer aos grupos de pessoas que lideram: isso aqui não é pecado, o que vocês achavam, essa e aquela outra coisa, isso ou aquilo outro, que era pecado, não é pecado, eu recebi uma revelação de Deus.
especial. Eu soube de um caso nesta cidade mesmo, quando um homem que se tornou líder de um grande número de pessoas nessa cidade, um homem bastante conhecido, ele chegou ao ponto de dizer: eu tenho um conhecimento de Deus, Deus me revelou, vocês só podem ter uma mulher, mas eu posso ter quantas eu quiser. Bobo! E isso provocou um estrago, porque haviam pessoas muito sinceras seguindo aquele falso mestre. E foi um trauma para muita gente nessa cidade. E alguns que estavam nesse movimento, que estavam seguindo esse falso mestre, alguns deles estão aqui hoje conosco. E eu sei de algumas coisas que eu ouvi destas mesmas pessoas, que abandonaram esse falso mestre, esse gnóstico. Eles alegam: eu tenho uma revelação especial de Deus, um conhecimento inusitado de Deus, Deus me deu isso. Como eles justificam suas imoralidades? Eles dizem: eu recebi uma revelação de Deus. Aqueles que resistem, logo são chamados de rebeldes. Você está resistindo a Deus. Você é rebelde, a ira de Deus cairá sobre você. Eles são bons em ameaçar as pessoas, mas são lobos. Conversando com uma certa pessoa que frequentou esse movimento espúrio, apóstata, disse assim: pastor, eu ainda resisti um tempo lá, porque esse homem ensina a Bíblia como pouquíssimos fazem. Esse homem ensina a palavra de Deus de um jeito que, olha, deixa você boquiaberto. Quanto mais você escuta, mais quer ouvir do homem. Ora, meus irmãos, como a serpente fez com que Eva comesse aquele fruto? Com uma habilidade retórica, com a habilidade do discurso, que encheu o coração, a mente, os olhos da nossa mãe, de Eva. Qual foi o resultado? Não é a sua habilidade de falar, não é a minha habilidade em comunicar que faz de mim um verdadeiro ministro do Evangelho. Seja muito, pouco habilidoso, é a verdade em sua completude, em sua integralidade. E aquele irmão que ainda resistia a ouvir um homem imoral, um adúltero, um profano, não aguentou muito tempo e abandonou aquela seara do maligno. Graças a Deus. João dispara contra os falsos mestres. Estes falsos mestres certamente eram homens com tal habilidade, com tamanha desenvoltura, com tamanha capacidade de cativar a expectativa de seus ouvintes, de seduzi-los, de preencher lacunas em seu coração e sua alma, vazias há muito. João então dispara contra eles, contra esses falsos mestres que se diziam iluminados, que se diziam estarem na luz, que procediam de forma reprovável pela verdadeira luz e santidade de Deus. Eles alegavam algo, mas João diz: o modo como vocês vivem é reprovado pela verdadeira luz, pela verdadeira santidade que procede de Deus. Diziam possuir o verdadeiro conhecimento de Deus, contudo andavam nas trevas do pecado. De certa forma, fazia até sentido eles negarem a realidade do pecado, porque a coisa melhor que tem para quem quer viver agarrado no pecado, entregue a ele, é dizer: não há Deus, não há pecado. Uma pergunta: o que você faria se descobrisse que realmente não existe Deus? O que você faria se descobrisse que realmente você não vai prestar contas a ninguém, nunca?
Você é capaz de responder isso para você mesmo? O que você faria ao sair daqui hoje? Se a ficha caísse, se você descobrisse, com todas as provas incontestáveis, não há céu, não há inferno, não há lei, não há Deus, não há pecado, eu não vou prestar conta para seu ninguém. Não é? O que você ia fazer? Alguns a gente sabe, né? Um ou outro. Agora eu vou me largar na bagaceira. Agora eu vou. Ou mesmo. João está dizendo: vocês falam que conhecem a Deus, mas vocês o negam. Vocês não podem conhecer verdadeiramente a Deus, porque vocês estão negando a Ele, no modo como vocês vivem. Vocês estão vivendo longe daquele padrão moral de Deus que é santidade para todos aqueles que têm comunhão com Ele. Aqueles mestres alegavam possuir um conhecimento especial, mas eles se permitiam muitos pecados públicos, reprováveis. É verdade, irmãos. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós não deixamos de pecar. Seria para mim muito estranho ouvir que alguém aqui se tornou um cristão e deixou de pecar. Eu teria medo de você. Pode crer. Muito estranho. Mas cá para nós, deixa eu confidenciar algo para você. A gente não para de pecar. Tal é esta realidade que em todo culto onde nos apresentamos a Deus, nós confessamos os nossos pecados a Ele e pedimos o perdão. Mas cá para nós, muitos pecados nos quais nós andamos outrora, muitos deles tão imorais, nós de pronto, ao encontrar Cristo, fomos livres, porque eram como vícios da alma, fomos libertos. Aqueles que se embriagavam não se embriagam mais, diz Paulo. Aqueles que adulteravam não adulteram mais. Aqueles que se prostituíam não se prostituem mais. Quem roubava deixou de roubar. Quem matava não mata mais. Ao longo dessa estrada de caminhada com Cristo, nós vamos lutando contra o pecado que está em nós. Lutando para que formas de pecado mais graves, mais ofensivas não se revelem, não se manifestem. Mas ainda que quando tropeçando em algum destes pecados, nós temos comunhão com Ele, o sangue de seu Filho nos purifica de todo o pecado. Nós podemos confessar os nossos pecados, porque Deus existe. Ele existe. O pecado existe, mas Deus é real, a graça é real. O sangue de Jesus foi derramado para nos purificar de todos os pecados. João relaciona a verdade a um modo de vida. Veja o que ele diz: se dissermos que mantemos, verso 6, comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está relacionando a verdade de Deus a um modo de vida cristão. Ele está dizendo, nós não podemos estar apropriados da verdade de Deus e viver de um modo extremamente oposto e reprovável diante dessa verdade. O que João está dizendo é, tal qual Deus é santo, nós precisamos buscar a santificação, santificarmos-nos, abandonarmos os nossos pecados, deixarmos os nossos vícios, os nossos pecados. As nossas mazelas não são poucas, irmãos. Um não pode estar separado do outro. Verdade e modo de vida, andar nas trevas, como diz João, significa andar no erro, no pecado, como escravos dele. Quem anda nas trevas,
Quem anda no erro significa andar como escravo, significa viver completamente ignorante acerca de Deus, em oposição a Ele e ao que Ele declara como ser verdadeiro. João diz que se alguém declara ter comunhão com Deus, mas vive desse modo, como escravo, agarrado a muitas paixões que lutam contra a alma, aos vícios que entenebrecem a mente, o coração, João está dizendo que tal pessoa está mentindo quando diz ter comunhão com Deus. Sua profissão de fé é mentirosa, é falsa, é inválida. E na sequência, João diz que aqueles que verdadeiramente andam na luz, verso 7, desfrutam, além de comunhão com o Pai e com o Filho, desfrutam de comunhão uns com os outros. Sabe por que nós temos comunhão uns com os outros? Sabe por que pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com vontades diferentes, preferências diferentes, às vezes até conflitantes, fazer o quê, né? Tem gente que torce para o Corinthians, né? Olha, irmão, fraco tem em todo lugar. O que capacita essa diversidade entre nós e ao mesmo tempo estarmos aqui, podermos nos chamar de irmãos, podermos ter comunhão, porque nós temos comunhão com o Pai, porque nós temos comunhão com o Filho, porque nós estamos na verdade, porque nós estamos na luz, e quem está na luz não anda em trevas. Quem está na luz não anda em trevas, não é levado ao abismo, mas é conduzido, como o peregrino de John Bunyan, é conduzido para os portões da cidade celestial, a morada do grande Rei da Glória. O que João tem em mente aqui é, sem dúvida, a comunhão dentro da igreja, na comunidade da fé. Comunhão entre os irmãos, ela é resultado de andarmos na luz, iluminados pela verdade. Ela é esta comunhão que temos uns com os outros, meus irmãos, ela só é tácita, palpável, real, tangível, é uma realidade para mim e para vocês, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu tenho comunhão com você e você comigo, porque o sangue do Filho de Deus nos lavou dos nossos pecados. Nós não temos comunhão com aqueles que não foram lavados pelo sangue de Cristo. Eles estão separados, longe. Eles não têm comunhão com o Pai, com o Filho, nem conosco. Mas nós temos comunhão. Meus irmãos queridos, por último, em terceiro lugar, versos 8 a 10, João nos leva a uma outra verdade tão preciosa. O que fazer diante da realidade do pecado? Ele nos mostra o que fazer diante dessa realidade do pecado. Em primeiro lugar, João especifica a fonte da sua mensagem. Sua fonte é Deus. A fonte dessa mensagem preciosa que João ensina é Deus. Em segundo lugar, João declara que ele expõe que o modo, aquilo que os mestres, os falsos mestres declaravam com a boca, era incompatível com o modo de vida que eles levavam. Diziam conhecerem profundamente a Deus, mas viviam opostamente negando a Ele pelas suas obras. E agora, João diz, o que fazer diante da realidade do pecado? Versos de 8 a 10, João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados. Como esse texto é precioso para mim, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu sou um pecador. E muitas vezes, todos os dias, e mais de uma vez ao longo do dia eu preciso ir a Ele e dizer a Ele, Senhor, perdoa o Teu servo. Perdoa os meus pecados. E eu peço isso porque o Senhor disse que se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel para perdoar os meus pecados.
E o Senhor disse que o sangue de Jesus me purifica de toda injustiça. Que verdade confortadora, meus irmãos. Nós que vivemos num mundo de pecado, nós que cremos no Filho de Deus, mas ainda somos pecadores, que desejamos não pecar, mas não tem jeito. Somos confortados pelo Espírito Santo, quando Ele nos diz, se você confessar os seus pecados, Ele vai perdoar você. Ele vai purificar você. Ele vai limpar você. Porque você é dele. Porque você tem comunhão com Ele. Diante das declarações que João faz, alguém poderia perguntar o que fazer diante de uma realidade tão cruel, o pecado. E eu acredito que é isso que João passa a responder nos versos finais desta passagem bíblica. O que fazer? Confessem, reconheçam, sejam humildes diante de Deus, porque o homem que não é penitente será esmagado pela mão de Deus. Quebrante-se, dobre os seus joelhos diante dele, reconheça os seus pecados, diga a Ele a miséria do seu coração, exponha a Ele, embora Ele já saiba toda a poluição dos seus pensamentos, toda a inadequação do seu coração, toda a controvérsia de sua mente. Confesse a Ele os seus pecados. É isto que vocês devem fazer. João está lembrando que negar esta realidade é estar afundando em engano e andando longe da verdade. Essa é uma matéria bem interessante, meus irmãos, e aqui eu quero lembrar que a nossa teologia trata o pecado de uma forma muito intensa. Esta igreja e a sua teologia, os presbiterianos, e a teologia do pecado é uma teologia extremamente intensa, vigorosa, porque nós precisamos tratar teologicamente das coisas que são intensas e vigorosas e graves, com intensidade, com vigor e com gravidade. A nossa teologia do pecado declara que toda a raça humana caiu em transgressão por causa de Adão. Nós chamamos isso de depravação total. Todos os homens caíram e todo homem caiu totalmente. Talvez você diga assim, mas isso não é o que toda igreja ensina? Deixa eu te dizer, não. Muitos suavizam a gravidade do pecado. Nossa teologia do pecado enfatiza que nada, absolutamente nada restou em qualquer homem que já nasceu e que vai nascer, que não seja afetado completamente pelo pecado. Nenhuma parte do homem deixou de ser afetada pelo pecado. Nós, meus irmãos, não somos daqueles que, embora reconhecendo a realidade do pecado, eles dizem realmente o pecado é real, mas nós não somos destes, que embora reconhecendo a realidade do pecado, todavia defendem que nem tudo no homem foi afetado, arruinado e derrubado pelo pecado. Eles dizem, a vontade do homem permaneceu intacta, livre. Eles dizem, o homem foi afetado pelo pecado e arruinado em muitos aspectos, mas não totalmente. Alguma coisa ficou preservada nos homens, intacta, incontaminado, livre. E eles dizem, para que os homens possam livremente fazer suas escolhas, para que eles possam, pelo seu livre-arbítrio, arbitrar
decidir segundo a sua vontade de escolha livre, incontaminada, intocável pelo pecado, escolher entre Deus ou não, escolher ir para o céu ou não. Eles são livres. Eu queria dizer a você que esse ensino de suavizar os efeitos do pecado cheira a gnosticismo. Não nega, mas suaviza, abranda os efeitos do pecado. A Escritura não trata os efeitos do pecado como uma coisa leve e suave. Ela diz em todos os momentos, em cada parte que trata do pecado, quão grave, quão terrível, quão danoso, quão destrutivo é o pecado. Declaramos sim, meus irmãos, que o homem foi totalmente arruinado pela queda, pelo pecado, mas nós declaramos que Deus fez totalmente tudo que era necessário para redimir o homem dessa condenação, para soerguê-lo, para levantá-lo de sua cova. É Deus quem abre a cova do homem. É Deus quem escancara os portões, as portas da sepultura. É Ele quem fala aos que estavam mortos: venham, vivam. É Ele quem sopra o seu Espírito sobre mortos espirituais, para que revivam, para que ouçam o Evangelho, para que creiam na verdade, para que possam dizer: somos pecadores, cremos no teu perdão. Se o homem caiu em desgraça total, Cristo ergue de sua ruína para o triunfo em glória com seu Salvador eterno. Aleluia. João fundamenta estas verdades à igreja, para que aquela igreja saiba dizer não àqueles que negavam o pecado, que negavam a gravidade do pecado. Não para que esta igreja, sendo conscientizada da realidade do pecado e do mal do pecado, ela afundasse em melancolia, em uma depressão profunda, e ela então se visse sem escape, sem saída. Não, porque João assegura, e o que veremos no domingo que vem, que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele não é apenas a propiciação dos pecados de um e outro, mas Ele é a propiciação de João, dos nossos pecados e de todos que em todo o mundo creem em seu glorioso nome. Amém. Que Ele aplique a sua palavra em nosso coração. Que nós saibamos, meus irmãos, munidos desta verdade, discernir o erro da verdade, o engano da luz, as trevas da luz, possamos discernir e que possamos andar em comunhão uns com os outros, com Deus, porque o pecado é uma realidade, porque Deus perdoa o nosso pecado e porque Ele nos fornece comunhão com o seu Espírito. Vamos orar nesse momento.